Bom, nessa aula também vai ser bem completinho, onde eu vou ensinar vocês, né, a manter o histórico ali de algum data frame, né, de dados que a gente carrega no nosso dataset. E depois eu vou mostrar para vocês também a consulta para você verificar qual que é os dados mais atualizados, né, que você tem na sua base. Então, eu vou ter ali várias cargas, né, no caso aqui a gente vai simular uma planilha simples, que é a nossa planilha de produto, onde eu tenho ali os nossos IDs, o nome do produto, o preço e a categoria, né, o ID da categoria. E aí eu vou trazer colunas a mais lá no nosso data frame no Python, né? Onde eu vou trazer a data e hora completa, somente a data, né, no padrão americano ali, também a data da carga no padrão PT-BR, né, no português Brasil ali, e também a hora da carga. Então você tem certinho, ó, no meu banco de dados, eu carreguei isso aqui que dias, qual foi a última hora que a minha programação Python rodou, ó, foi tal hora, esses dados estão atualizados a essa hora, nessa data específica, eu pego até a hora certinho aqui, lá da hora que a gente fez a inserção dos dados, né? Antes de gravar essa aula, eu tinha feito aqui um novo banco de dados, né, chamado produto histórico, e aí eu já tenho os dados aqui para a gente ter a diferença, né? Eu tenho um dia anterior e um dia posterior ali, depois de alguns dias eu gravei esse vídeo, tá bom? Então já tenho ele aqui, mas não se preocupe, a gente vai fazer tudo na prática lá e você vai conseguir manter esse histórico também, beleza? Então bora lá treinar na nossa linguagem Python, né? Deixei aqui também para vocês o link, depois eu vou mostrar para vocês, né? A gente vai ver isso mais para frente também. De conversões de data na nossa linguagem Python, né? A gente já trabalhou muito com isso em aulas anteriores, aprendendo um pouquinho ali, se não, mais para frente a gente vai ter mais programações avançadas com conversões de datas, né? Filtros ali de datas também, tá bom? Primeira coisa, a gente vai trabalhar com datas e mantendo o histórico, né? Eu vou deixar o script para vocês, nosso material aqui, ó. Vai ser o script 9, né? Tá em cima aí, ó. Não sei se ele tá atrapalhando, mas vai ser o 9 mantendo o histórico de base, tá bom? Primeira coisa, a gente tem que importar todas as nossas bibliotecas, né? Lembrando que você já instalou tudo. Então, todos os pipstall lá, que a gente já viu em aulas anteriores, você já tem que ter instalado ali para o nosso Jupyter Notebook funcionar, tá bom? Então, vou importar pandas, SPD, importando a nossa biblioteca ali do Out também, né? Do Google Cloud, o ToolGBQ, que vai pegar, vai deixar a gente enviar os dados, né? Para o nosso Google BigQuery, e também o From Datetime, Import Datetime. Por quê? Com essa biblioteca, a gente vai conseguir trabalhar com datas, né? No nosso Jupyter Notebook aqui, tá bom? Então aqui eu fiz um DF, né, data frame, e li a nossa planilha de produto. Vamos ver aqui, ó, arquivos origem, né, nossa planilha de produto. E aqui eu tenho somente algumas colunas. Tem ID, o nome do produto, o valor e o ID da categoria, né? Só que agora eu quero inserir novas colunas aqui. Por quê? Para mim manter o histórico lá na base, eu tenho que ter uma referência de data, né? Ó, agora, que hora que eu estou carregando esses dados? Qual que é o momento, né, que eu estou realizando essa carga? E aí a gente vai começar a criar colunas a mais, né? Como eu tenho meu data frame já importado aqui, para mim criar uma coluna a mais, é só eu passar o critério aqui, ó. Então eu coloquei, ó, DF e coloquei entre colchetes aqui o nome da nova coluna que eu queira, né? E lembrando que esse nome não pode existir, né? Se você quiser trocar aqui e colocar o mesmo nome que existe, não vai funcionar, né? Vai fazer uma cagada ali no seu data frame. Então tá, entre colchetes aqui eu coloquei o novo nome que eu quero, ó. No meu data frame eu quero criar uma nova coluna que chama data e hora carga, só para a gente verificar. E quero que essa coluna receba o quê? Quero que ela receba o datetime.now. Lembra na aula anterior? A gente viu que o now ele vai trazer o momento de agora, né? Então, se eu executar essa parte aqui, ó, e visualizar meus dados novamente, ele vai trazer, ó. Ele trouxe a nova coluna e trouxe a data e hora atual. Então, dia 18/9 às 19 horas. Se eu executar isso aqui novamente, ó, vou executar aqui novamente e vou executar essa parte de baixo. Ó. Notem que mudou, ó, era 19:11, tá bom? E os segundos vai mudando aqui também. Então, o que ele está fazendo? Ó, se eu executar novamente, isso aqui vai alterar. Ó. Então, ele já alterou meus segundos ali, ó. 19, 11 e 22 segundos. Então, o que quer dizer que ele está trazendo a nossa data e hora atual. Então, se eu carregar isso agora lá para o meu Google BigQuery, ele vai cravar essa data aqui, né? Então, quer dizer que isso aí para mim já é legal. Então, tá. Então, a gente já entendeu a dinâmica de como inserir uma coluna nova. Só que lá para o nosso banco de dados Google BigQuery, a gente tem que respeitar alguns critérios, né, do esquema, que quer dizer o tipo de dados lá do Google BigQuery. Se eu voltar lá, se a gente verificar lá, a gente consegue ver, deixa eu pegar aqui, ó, o produto histórico, a gente consegue ver o esquema, né, o timestamp aqui, que é o formato, né, de data, temos também o formato date aqui. Lá no nosso data frame, eu tenho que converter para um formato aceitável no Google BigQuery, né? Se você não converter, provavelmente vai dar um erro na hora que você importar lá para o ToolGBQ, né, aquela parte lá vai dar um errinho. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o nosso data frame novo que eu criei, né? Lembra que a gente criou ele aqui em cima? Eu estou fazendo o quê? Ó? Eu estou fazendo uma conversão dele. Datetime.now.strtime, né? Eu estou criando uma nova coluna. Só que eu estou convertendo ela aqui, ó. Estou convertendo e deixando no formato certinho que precisa a conversão para o nosso Google BigQuery aceitar. Deixa eu executar ele aqui. E se eu verificar novamente o nosso data frame, nota que agora ele está certinho, ó. Somente a data, hora, né? Pegando minuto e segundo, não pegando esse milésimo de segundo
que lá no Google BigQuery vai dar confusão pra gente. E na onde que eu peguei essa conversão de dados? Está lá no link, né? Aqui para baixo vai ter, vou mostrar para vocês, mas está lá na biblioteca, onde a gente consegue ver todo o conteúdo de Python, né? Se você for no documento do Python lá, você vai conseguir verificar no link que eu mostrei para vocês. Eu mostrei não, que eu deixei disponível lá, né? Então, docs.python.org, pt-br, né? Tá em português Brasil, 3 library, datetime.html. E lá embaixo, né? Nota que tá lá embaixo mesmo, ó. Foi quase no finalzinho da página. A gente vai ter a mesma coisa que eu mostrei para vocês do Google BigQuery, né? A gente vai ter ali os tipos de dados onde a gente consegue fazer as conversões ali, né? Então aqui, ó, do meu str format time, quer dizer o que? Eu estou fazendo uma conversão para string, né? Vou deixar isso no formato texto. E aí eu vou deixar do jeito que eu quero, né? Percentual y, percentual m, percentual d, quer dizer, ele vai trazer o ano, o mês e o dia aqui, tá bom? E aqui, ó, percentual h, percentual m, percentual s, ele vai trazer horas, minutos e segundos ali. A gente vai ver tudo isso aqui também, tá vendo? Ó, percentual m, ele traz o quê? O ano, né, no século. Então, ele mostrou um exemplo aqui pra gente, ó. O y maiúsculo, ele vai trazer o ano completo. Cadê o m também? Tem um m maiúsculo, ele vai trazer os minutos, tá vendo? Ó, o nosso formato de horas lá. E tem o m minúsculo também. Vamos ver se a gente acha ele aqui, ó. O m minúsculo, ele vai trazer o mês em decimal, tá bom? Só para você entender mais aprofundado, não só ficar vendo o vídeo, né? Você vai aprender tudo também a ler lá nas suas documentações. Caso você precise de uma formatação diferente, você consegue achar tudo na sua documentação aqui, tá bom? Então, mais um brinde para vocês que eu vou deixar o link ali e aí vocês verificam. Então, agora sim, ó. Agora eu estou fazendo o quê? Eu estou convertendo, eu fiz isso aqui no formato que aceita lá no nosso Google BigQuery, tá bom? Só que agora vamos supor que eu queira algo a mais. Eu quero extrair, né? Eu quero inserir uma nova coluna com data e mês atual, só que eu não quero a hora mais, eu quero somente a data mesmo. Dá para mim fazer isso? Dá. Eu vou inserir uma nova coluna no nosso data frame. Então eu coloquei aqui, ó, df.datacarga. Eu vou criar uma nova coluna. Não tem essa coluna aqui no meu data frame, ó. Não tem nada disso aqui, tá bom? Então quer dizer o quê? Ele vai criar uma nova coluna para mim. E essa nova coluna vai receber o quê? Ele vai receber datetime.now, né? Quer dizer, ele vai pegar a minha data e hora atual, que eu estou gravando o vídeo agora, né? Ou que você vai rodar o seu bloquinho aí. Só que eu estou trazendo aqui, ó, .date. Então ele vai trazer somente a data. Se eu executar isso aqui novamente, ó, novamente não, né? Eu vou executar e aqui embaixo eu vou ver o nosso data frame de novo. Beleza, agora já inseriu uma nova coluna com a data carga, somente a data, né? Isso aqui vai ser importante para a gente fazer os nossos filtros também e treinar formatos diferentes. Tá, beleza, feito isso, né, certinho aqui, tá? Só que agora eu quero algo a mais também, eu quero trazer isso, essa data, só que no formato português Brasil, né? Como que eu faço isso? Porque aqui tá no formato americano, né? Tá trazendo o ano e primeiro ano, depois o mês, depois o dia. O nosso padrão é o quê? Dia, mês e ano, né? Dá para fazer isso? Dá também. O que eu vou fazer? No meu data frame, né, eu vou criar uma nova coluna. Lembrando que tudo isso aqui, ó, head aqui, você pode excluir, né? Estou fazendo ele aqui só para a gente ver os dados, mas aí isso aqui você vai comentar com o hashtag aqui depois, né? Você não vai deixar ficar executando isso aqui toda hora, não. A gente está fazendo só na aula aqui para você treinar também. Então, eu vou criar uma nova coluna no meu data frame e vou chamar ela aqui, ó, data carga PTBR, que eu vou trazer no formato português Brasil. Eu vou fazer a mesma coisa, sempre eu vou usar como referência datetime.now, só que agora eu vou pegar o que, ó, strftime, que vai ser a nossa conversão de dados ali, né, onde eu posso formatar do jeito que eu queira, e aí eu coloquei no formato português Brasil, que é percentual D, percentual M, percentual Y. Significa mês de day, né, day, month e ano, tá bom? Em inglês ali, certinho. Vou executar e vou ver nosso data frame novamente. Agora sim, ó, ele criou nossa coluna aqui, ó, continua a mesma, né, que é a original, e está trazendo as novas colunas que a gente está criando aqui. Então, data carga PTBR. Se a gente quiser fazer um filtro, né, já data ali rapidinho no formato português, Brasil, você já consegue ali com muita facilidade, tá bom? Agora, por último, a gente vai inserir mais uma coluna. Ah, eu quero a data, mas eu também quero a hora de inserção. Então, ele vai trazer para mim, ó, esses dados foram inseridos no meu banco, tal hora e tal dia certinho. Eu vou criar uma nova coluna. Dá para trazer mais, ó. Coloquei df.horacarga, né? Você coloca o nome intuitivo que você quiser aí. Sempre entre colchetes. E aí, entre aspas, simples ou duplos, o nome da coluna que eu queira inserir, né? Eu coloquei, ó, datetime now. Por quê? Eu quero pegar a referência de data e hora atual, né? E coloquei a mesma coisa, ó, strtime. E coloquei a formatação que eu quero. No caso, eu trouxe só o H, o M e o S tudo maiúsculo, né? Quer dizer que é de hora, minuto e segundo, né? Hour, minutes e seconds em inglês aí, né? Sou muito bom no inglês não, mas é isso aí que significa. Vou dar um Ctrl Enter para executar e vou ver o nosso data frame novamente. Lembrando que agora, ó, eu fazendo todas essas transformações aqui para cima, o meu data frame final ele já está ficando aqui embaixo certinho para mim, ó. Então data aqui é americano,
data no português Brasil e a hora certinha que eu estou fazendo a execução, né, desse script aqui. Então até agora o nosso data frame, né, tá ficando bonitinho, né? Só que agora a gente tem que fazer o quê? A compatibilidade dos dados, né? Lá nos nossos dados, lá, ó, eu cliquei aqui no nossa tabela, né, do nosso dataset, e aqui eu consigo ver os tipos dos dados, né? Seria ali o esquema, né? O tipo ali dos dados que a gente tem lá no nosso Google BigQuery. E no nosso data frame está igual lá no nosso banco? Porque se não tiver igual, ele não vai aceitar, vai dar erro, né? Então vamos ver, antes da gente enviar os dados para o Google BigQuery, eu tenho que ver o quê? df.dtypes, onde eu consigo ver os tipos de dados, né? Se eu executar essa parte aqui, ele vai mostrar pra gente, ó. Eu tenho aqui, ó, o ID no formato inteiro. Só que notem para vocês verem, essas novas colunas que a gente criaram, ó, data e hora carga, data e hora, está tudo como string, né? Por quê? Quando eu faço essa conversão aqui, ó, strftime, né? Ele trata essa parte de str, ele converte para string, né? Quer dizer, para texto, tá bom? E lá no nosso banco de dados, ó, eu tenho aqui, ó, eu tenho data e hora no formato timestamp. Então já não vai aceitar, né? E a nossa data carga também está no formato date, né? Então também não vai aceitar. Como que a gente tem que fazer? Aqui embaixo eu tenho as conversões dos dados, né? Antes aqui, ó, esse é o link que eu deixei para vocês, a documentação, né? Nesse link você vai chegar nessa parte onde você consegue ver os tipos de dados certinhos aqui, tá bom? Então você pula esse link e aí a gente vai converter esses dados, né? No caso aqui, ó, vamos converter esse data carga, que é essa parte aqui, ó, que está no object, e também data carga hora, né? Data hora carga e esse data carga. A gente vai converter tudo para formato datetime, tá bom? Então, vamos fazer essa conversão aqui, ó. O que eu faço nessa conversão? df, vai lá no meu data frame e localiza essa coluna para mim. E ela vai ser igual o quê? Vai ser igual a ela mesmo, né? Só que ela vai ser convertida, pd.toDatetime, e ele vai converter essa coluna aqui certinho, ó. Então, vou pegar ela e vou fazer essa conversão. Aqui embaixo a mesma coisa, vai no meu data frame, lá na data carga, e converte ela para mim aqui, né? Vai localizar e vai converter ela para datetime. Se eu executar essa parte aqui, ó, vamos ver se vai funcionar. Se eu executar novamente o df.dtypes, ele vai trazer para a gente, ó, datetime 64, que é o aceitável lá no nosso Google BigQuery, né? Se eu ver os nossos dados novamente, não vai alterar nada, né? Aqui, na visualização, para a gente vai continuar a mesma coisa. Só que aqui, né, a gente já vê que já teve alteração nas nossas conversões de dados. Então agora já vamos pegar esse data frame e levar para o nosso Google BigQuery, né? A gente vai treinar mais uma coisa top aqui também, que a gente vai inferir o esquema, né? A gente vai aprender a apontar, ó, esse aqui lá no BigQuery vai ser tal formato, tá bom? Primeira coisa, a gente vai avaliar nossas credenciais, né? Então vamos lá, credencial vai ser igual lá o nosso arquivo JSON. Eu vou fazer, ó, cred importação, que vai ser a nossa credencial de importação, é diferente, né? Então service account.credencial vai pegar do nosso file. O nosso file está localizado nessa variável, né? Beleza? E coloquei vírgula.scope e coloquei esse link aqui, né? Que é o mesmo que a gente já treinou em aulas anteriores ali. E agora eu vou colocar as nossas variáveis do projeto, né? Deixei tudo a observação pra gente aqui. E aí a nossa variável vai ser o quê? Primeira coisa, vou localizar o nosso projeto. Vamos lá no nosso Google BigQuery, para a gente não fazer coisa errada, né? Então eu fiz aqui, ó, select asterisco do nosso projeto aqui, né? From, aula Python e produto histórico. Então vamos armazenar essa variável aqui, ó. O projeto está certinho, né? 3811, beleza. Aula Python é o nosso dataset, certinho, tá aqui. Eu vou pegar aqui o nosso produto histórico e vou colar aqui também. Beleza, tá certinho. Qual vai ser o nosso parâmetro? Eu quero ele inserir, né? Eu quero que ele insere novos dados para a gente, né? Então ele vai manter histórico, eu não tenho por que fazer a substituição. Lembra que o replace ele faz a substituição, né? No nosso caso a gente vai usar o append. Então ele vai carregar dados lá no fim da nossa tabela. Então nossas variáveis estão ok, vou executar essa parte aqui, né? Eu executei. E aí, ó, tem outras partes de conversões. Eu vou vir aqui novamente, ó, df.dtypes. Lá no nosso Google BigQuery eu tenho formatos também, o ID está igual inteiro, né? Aqui no nosso data frame. Se eu precisasse de converter, eu deixei uma observação para vocês aqui também, que é a conversão que a gente já treinou também. Então df, eu estou convertendo aqui, ó, o price, né? Ele vai receber ele mesmo, só que do S-type int, né? Caso os seus dados não estejam convertidos. Nosso caso aqui está certinho, ó. O ID é igual a int, o uso de data está certinho aqui, o preço é igual a int também, e essa parte de data no português Brasil e hora a gente pode deixar como texto mesmo, né? Como string. Por quê? Ele está com barrinha, né? E horário ali. A gente pode deixar como texto, se precisar, a gente converte na consulta lá no nosso Google BigQuery também. E aí esse esquema dá para a gente inferir ele, né? Antes da gente carregar os dados. Então eu posso passar um esquema ali. Lá também tem na nossa documentação, né? Depois eu vou mostrar para vocês, onde você vai passar esse tipo de dados, né? Então eu vou fazer ali relacionamento, né? Esse name aqui, ele vai deixar, né, a gente fazer essa conversão. Então ele está indo lá no meu esquema, que eu vou apontar no nosso Google BigQuery, e está apontando, ó, lá na nossa data, né, data hora carga, que é a minha coluna aqui, ó, tá vendo, ó, essa coluna está no formato datetime 64, né? Eu quero que o type dela seja timestamp. Lembra? Lá aqui no nosso Google BigQuery, ó,
a nossa estrutura, data, hora, carga, é o esquema timestamp, tá vendo? Porque o tipo de dados no Python é diferente do Google BigQuery. Então tem gente que tem que adaptar no Python para o Google BigQuery aceitar, tá bom? O próximo aqui, ó, o price, eu quero que o tipo seja inteiro, né? Esse aqui nem precisava, porque ele já está como inteiro aqui também. Cadê, ó? Cadê o price aqui, ó? Ele já está como inteiro, tá bom? E você pode passar o esquema aqui também, que ele infere para você o esquema certinho, né? A ID categoria está como integer também, que é o inteiro aqui, tá vendo? A mesma coisa, ó. Cadê price, ID categoria? E eu passei novamente a data carga, né? No tipo data, tá vendo? Ó? Que aqui eu tenho data diferente, né? Mesma coisa, ó. Esse aqui data, hora, carga, eu pego a hora também. E esse data, carga, eu estou pegando somente a data. Estou eliminando a hora, né? Então mudou o formato, ó. Tá no tipo date. Eu tenho que apontar também o meu esquema, ó. Essa coluna de data, o type dela vai ser date, né? Lá no nosso Google BigQuery, tá bom? Porque eu vou criar um novo parâmetro aqui, né? No parâmetro a gente vai ver essa coisa nova que a gente colocou aqui, tá bom? Então vou inferir os esquemas aqui, vou apontar certinho, né? Para ele fazer a conversão de dados certinho, para a gente não ter problema no código futuro. E agora eu vou fazer, ó, uso o método de GBQ para enviar o data frame para o Google BigQuery. Foi o que a gente já treinou em aulas anteriores, né? Então, meu data frame eu vou pegar to GBQ, eu vou enviar para o nosso Google BigQuery. E vou passar, ó, qual que é o nosso destino da tabela? Vai ser o nosso projeto, dataset e tabela, onde está armazenado nessa variável aqui em cima, né? Nosso projeto certinho. E aqui embaixo, né, tá as variáveis, igual a gente já mostrou, né? Mostrei para vocês a variável que a gente criou aqui em cima. Agora eu vou passar uma a mais aqui, ó. Então, vamos lá. Coloquei o Destination Table, né? Normal, projeto, dataset e tabela. Project ID a gente já conhece também. O parâmetro, né? Se existir, o que a gente faz. E a credencial tá aqui. Só que eu coloquei um vírgula, eu vou colocar um novo parâmetro aqui, ó. Coloquei um vírgula e coloquei Table Schema, que é o quê? Uma função do toGBQ, né? Então, o nosso esquema vai ser o quê? Vai ser igual o esquema, vai ser igual essa variável que eu passei aqui, ó. Já inferindo, ó. Eu quero que essa coluna seja do tipo timestamp. Eu quero que essa coluna seja do tipo date, tá bom? Ele vai adaptar isso para mim antes de enviar os dados lá para o nosso Google BigQuery, beleza? Rodei aqui em cima e agora eu tenho que enviar esses dados lá para o nosso Google BigQuery. Vou rodar essa parte aqui, vamos ver se ele vai aceitar e deixar tudo certinho, né? Tá carregando, deve ter alguns dados ali a mais, né? Tá mapeando nossas colunas e demorou aqui, ó, 6 segundinhos e já carregou os dados. Se eu vir aqui no nosso select novamente, ó, vou fechar essa parte aqui. E eu tinha aqui, né, nosso select asterisco histórico, eu tinha 100 linhas, né? Se eu rodar nosso, de novo aqui, ó, deixa eu executar essa parte. Beleza? Agora eu tenho 150 linhas. Quer dizer que ele carregou mais 50 linhas para mim. E como que eu vejo o histórico dessa parte aqui, ó? Vamos pegar um de exemplo aqui, ó. Vou pegar select asterisco from where, né? Quando o nosso ID foi igual a 0. Que é o nosso sapato roxo aqui, né? Foi igual, né? Deixa eu colocar aqui, ó, igual a 0. Vamos executar essa parte aqui para ver. Deu um Ctrl Enter para executar. E olha para vocês verem, eu filtrei o ID igual a 0, então apareceu ele 3 vezes, né? Porque eu realizei cargas 3 vezes. No caso, pode ser dias diferentes, né? Pode ser em horas diferentes ali. Vamos ver, ó. Coloquei aqui, até o ID categoria, era o quê? A nossa coluna original, né? E daqui para frente já são as colunas adicionais que eu adicionei no Python lá. Então tem a hora da carga, ó. Então essa carga foi realizada no dia 11 e tal, às 17h48. E aqui eu tenho as minhas colunas, a mesma coisa, ó, dia 11/9 às 17h48. E eu fiz a mesma carga no mesmo dia, ó, no dia 11 aqui novamente, né, pra gente ter um exemplo bacana ali, simulando várias vezes, né, várias datas diferentes. Eu fiz outra carga às 17h57. E eu fiz a carga hoje, né, dia 18/9 às 19h17. Olha pra você ver, eu já tenho o histórico ali de alteração, né. E aí, se por acaso na planilha ali alterar qualquer coisa, você tem, não, ó, nesse dia estava de tal forma, no outro dia estava de outro jeito. Aí você consegue fazer a comparação entre uma e outra, né? E como que eu consigo pegar agora a data mais recente, né? Se eu fizer um order by aqui, funciona, mas eu quero pegar a última data mais recente. Por quê? Se eu rodar meu script novamente, né? Vou pegar aqui, ó, vou executar tudo. Vou executar tudo, enquanto ele roda, a gente vai ver aqui, ó. Eu vou ter 4 dados agora, né? Ele vai armazenar o histórico para mim, onde eu estou fazendo o quê? Eu estou deixando ele como append, né? Ele já até carregou para a gente aqui rapidinho, ó. Se eu executar novamente, ó, vai de igual a 0. Ele vai ter que ter 4 linhas aqui, porque eu fiz outra carga. Eu fiz outra carga hoje também, só que nessa data específica, ó, 19h17 agora, né? 17 não, 19h35, tá bom? Então, a ordem aqui não está obedecendo muito, né? O critério a gente pode organizar por aqui também, mas eu quero pegar simulando, qual que é o meu últimos dados, né? Qual que foi o dado que eu inseri por último aqui? Tranquilo pra gente fazer também, ó. Antes aqui eu vou deletar esse where aqui, ó. Deletar não, vou deixar ele aqui. E vou fazer um select pra gente fazer o quê? Como que eu pego a última hora dessa função aqui, né? Ou a última data? Eu posso usar a função max, né? Para mim pegar o máximo de alguma coluna que eu queira. Se eu fizer aqui embaixo, ó, vou fazer aqui, ó, select, né? Select, máximo, né? Que eu vou pegar o máximo. Da onde que eu quero pegar?
o máximo dessa coluna aqui, ó. Máximo da coluna de... Vamos pegar essa de data aqui, para a gente pegar a maior data que eu tenho no meu data frame. Vou pegar aqui, ó, meu data frame não, né, no meu banco de dados agora. Então eu quero o máximo, né, de data dessa parte aqui, né, da nossa tabela de histórico. Então vou pegar aqui, ó, máximo de data from, dessa tabela aqui. Beleza? Se eu rodar isso aqui, ó, vou dar um executar, ele vai trazer a data máxima para a gente, ó. Então a data vai ser igual a essa aqui. Então a maior data que eu tenho de carga é no dia, desse dia 18, né, 9/23, beleza? Se eu quiser o máximo também, eu vou selecionar isso aqui, ó. Vou selecionar essa parte aqui e vou dar um Ctrl V para executar. Se eu executar isso aqui primeiro, para mim ver qual que é a coluna de hora, né? Vamos ver aqui, ó. Se eu pegar também essa coluna de hora, cadê, ó? Hora da carga. Então, vou pegar o quê? No outro select, eu vou trazer o máximo agora, select máximo, né? Então, eu troquei, agora eu vou trazer o máximo de hora do nosso banco de dados também, né? Isso aqui, depois você vai ver para que eu estou fazendo isso, né? E usar. Então, vou selecionar essa parte e executar. Agora sim, ele vai trazer a maior data. Ó. Lá no meu banco de dados, a maior data que eu tenho é esse aqui. Então, se eu fizer uma comparação, né, lá no meu data frame, busque para mim qual que é a maior data. Eu já tenho aqui. E qual que é a maior hora? Eu tenho aqui também, né? Dá para a gente fazer isso? Dá. Vamos ver aqui, ó. Vou fazer um select, né? Vou trazer tudo da nossa tabela histórica. Só que agora eu vou começar a elaborar o nosso script de filtros aqui, né? Esse aqui eu vou deixar aqui por enquanto, a gente vai usar ele depois. Vou usar não, que vai confundir, né? Vou deletar ele aqui. Então vamos elaborar, né? Já tem aqui o nosso select. Vou executar, ele vai trazer tudo novamente pra gente, né? E aqui vai ter várias datas, né? Tem várias cargas aqui diferentes aqui. Só que agora eu quero fazer um erro, né? Uma restrição. Então quando, né? Quando a minha data, cadê? Ó, vou pegar aqui, ó, data carga, né? Que é o primeiro que eu fiz. Quando a minha data carga, vou dar um Ctrl C e um Ctrl V aqui. Quando a minha data carga for igual. Igual ao quê? Vou abrir e fechar parênteses aqui, ó. Quero que ele seja igual a esse select aqui. Esse select vai trazer o quê? Ele vai trazer o máximo dessa coluna de data carga, né? Foi a mesma que eu fiz aqui, ó. Então, quando for igual, ele vai trazer para mim. Vou dar um Ctrl C aqui, ó, e vou dar um Ctrl V nessa parte. Se eu executar esse trecho aqui de cima, ó, ele vai trazer a maior data, né? Beleza? Então, ele vai trazer, se eu verificar aqui, ó, já trouxe só 100 linhas, né? Que é a minha maior data, que eu fiz carga hoje, ó, dia 18, né? Se eu buscar aqui, ó, o ID igual a 1, né? End, ID é igual a 1. Vamos ver o que ele vai trazer pra gente aqui, ó. Vou executar essa parte novamente. Agora, há pouco eu fiz o ID igual a 0, né? Mas agora eu fiz ID igual a 1, já vai dar na mesma. Se eu colocar o 0 novamente, né? Vou colocar o 0 para ficar igualzinho aqui, né? Senão, depois falar, fez com 0, depois fez com 1, e aí deu errado, deu certo. Vamos ver na prática. Então, eu trouxe novamente, ó. End, o ID é igual a 1, pra gente ver somente uma fatia dos dados, né? Pra gente ver a nossa construção certinho. Então, eu trouxe, ó, o meu ID igual a 1. Na data máxima, né? Que é essa função aqui, ó. Que é essa função não, né? O nome dessa coluna, data carga. Vamos ver aqui, ó. Data carga. Eu trouxe o máximo, né? Então, tem vários dados ali. Mas a minha data que eu fiz a carga mais atual foi no dia 18. Beleza. Só que no dia 18, tá para você ver. Por isso que eu trouxe a hora separada aqui também, ó. O dia 18, a minha maior hora que eu fiz a carga aqui foi o quê? Foi 19h34, né? Então, tem que fazer o quê? Pegar o máximo dessa coluna aqui. Então, vai ser o quê? Vai ser esse select aqui, né? Eu posso fazer esse filtro aqui pra gente também. Depois eu vou fazer só com essa coluna. Depois a gente vai ver na prática também, tá bom? Então, nesse select eu fiz o quê? Eu trouxe o máximo da data, né? Então, ele está filtrando para mim o máximo. Beleza, mas eu tenho datas iguais aqui. Então, quer dizer, eu fiz o quê? Fiz mais de uma carga no mesmo dia. Eu vou fazer outro filtro aqui, ó. Depois, antes do ID aqui, né? Eu vou fazer novamente aqui, ó. Where, né? Where. Vou fazer aqui, ó. Quando a nossa hora carga. Vou fazer aqui, ó. Quando a nossa hora carga. Where agora não, né? Vai ser o end, né? End. Vai fazer o primeiro filtro e o segundo. Quando a nossa hora carga for igual a esse select aqui, ó, que vai trazer o máximo pra gente, né? Ctrl C e entre parênteses aqui, vou abrir e fechar parênteses, eu vou colar esse select aqui. Eu só organizei ele aqui, né? Então ele vai trazer o nosso valor quando esse valor aqui for igual ao nosso valor máximo. Se eu executar essa parte aqui, ó, vamos executar essa parte e agora sim ele vai trazer pra gente somente uma linha, né? Então, no resultado, ó, a última carga que eu fiz foi no dia 18 às 19h34, tá certo. Se eu tirar esse de ID agora, ó, deixa eu comentar ele aqui, ó. Vou dar 2 tracinhos aqui e vou rodar essa parte aqui. Agora ele vai trazer só 50 linhas, né? Se eu não me engano. Isso. Só 50 linhas. Foi as 50 linhas que eu carreguei somente hoje, nessa hora específica aqui. Então, certinho. A gente fez o filtro, né? Usando duas colunas, que era data e a hora, né? Que é aqui, ó. Data e a hora. Só que eu tenho uma coluna aqui a mais, ó. Trazendo tudo junto, né? Então, tenho data, hora, carga. Foi a coluna que a gente trouxe. Tanto data e hora, né? Olha para você ver. Se eu pegar o máximo, né, dessa coluna aqui também, ó, vai funcionar, né? Então, nesse método, funcionou, mas a gente trouxe o quê?
duas colunas, né? Eu peguei duas colunas e fiz o filtro aqui. Mas dá para fazer com uma só? Dá. Olha para vocês verem, a gente trouxe aqui também, no modo mais simples, a data, hora, carga, né? Então, se eu fazer o quê? Se eu trouxer o máximo dessa coluna aqui, eu vou achar o mesmo resultado, né? Então, tem várias formas de você localizar aí. Por isso que eu carreguei várias colunas do data frame, né? Carreguei várias colunas aqui, ó. Fui criando várias e várias para você conseguir adaptar o máximo possível aí no seu projeto para facilitar a sua vida aí, tá bom? Então, bora lá, ó. O que eu posso fazer? Vou até aproveitar essa parte aqui, ó. Vou excluir isso aqui não. Vou fazer um select, né, máximo. De qual coluna? Dessa coluna aqui, ó. Data, hora, carga. Vou trazer ela aqui para mim. Beleza? De onde que eu vou fazer o máximo? Dessa tabela toda nossa aqui, ó. Aula Python do nosso produto histórico. Se eu rodar essa query aqui, ó. Deixa eu executar esse trecho. Ele trouxe como mesmo resultado, né? A data e hora atual e a hora aqui também certinho, ó. O mais recente, né? A data máxima. Então, é a última carga que eu fiz aqui. E agora dá para a gente adaptar no nosso código, né? No nosso filtro aqui, só que sem usar duas colunas. Eu posso fazer somente uma, né? Então, vou fazer aqui, ó, select asterisco do nosso histórico. A gente vai estruturando para a gente ver tudo na prática aqui também. Vi todos os dados, tá? Mas agora eu quero fazer o quê? Eu quero pegar, né, o where, quero fazer um filtro. Eu quero onde o quê? Onde a minha data e hora carga, né? Estou pegando o nome dessa coluna aqui. Você pode começar a escrever aqui também, que deve funcionar, né? Deixa eu começar a escrever aqui, ó, data, hora, carga. Aqui, ó, certinho. Mas eu prefiro vir aqui, né, ver uma fatia dos dados, né? Pode colocar um limite 10 aqui, mas eu prefiro copiar daqui, ó, mais fácil. Ctrl C, Ctrl V, e aí eu quero que ela seja igual ao quê? Igual ao meu select que eu fiz aqui embaixo, né? Onde eu vou trazer o quê? O máximo dessa coluna aqui de data e hora. Beleza? Então vou pegar esse select e vou colocar ele entre parênteses aqui. Vou executar esse trecho, né? Vou pegar aqui, ó, vou executar esse trecho. Beleza? Ele vai trazer, tem que trazer 50 linhas pra gente. Beleza, trouxe certinho. E agora eu vou fazer nosso filtro novamente, ó. End, né? ID é igual a 0. Vou pegar aqui, ó, e vou executar. Ele trouxe certinho, ó. Tem 4 vezes esses dados lá, né? Mas o mais recente é esse aqui. Data e hora mais atual. E se eu rodar novamente, né? Vamos rodar nosso script Python aqui, ó, para ver funcionando na prática, né? Vamos executar tudo aqui. Agora ele vai alterar o nosso data frame. Ele vai pegar outra data atual aqui, ó. Vai ser 19h45, né? Vamos esperar ele executar. Já executou bem rapidinho aqui pra gente, né? Vou pegar esse código novamente aqui, ó. Esse script, né? E vou executar. Essa parte aqui, ó. Cadê a parte de hora aqui? Tem que alterar. Não é mais 19h34, né? Eu fiz a carga depois. Então vamos executar. Ver se está pegando nossos dados mais recentes mesmo. E aí, se funcionou, beleza. Vida que segue. A gente tira esse filtro aqui e consegue fazer nossos relatórios de boa ali. Então agora certinho, ó. Ele pegou a data certinha e a nossa hora, que foi 19h45. Então ele está pegando os dados atuais ali. Se eu comentar tudo isso aqui, você já vai ver que vai ter mais de um ID igual a 0, né? Vou comentar essa parte aqui, ó, pra gente fazer o teste final e pronto. Vou executar essa parte. Vou trocar o end, né, pelo where aqui, né? O end pelo where, que eu comentei o where, então tem que ter o where primeiro, né? Não pode ser o end não. Beleza? Agora sim, ó. Eu tenho 5 IDs igual a 0, mas o meu mais recente eu vou conseguir nesse filtro aqui. Bom, e aí eu deixei o select para você aqui também, para você conseguir ver o máximo das datas, as horas ali, né? E você aprende tudo no nosso script Python ali, na nossa linguagem de programação Jupyter Notebook. Então, mantendo o histórico, esse aí vai te ajudar muito no seu dia a dia. Fica muito atento, né, nessas conversões de dados e também ao inferir o esquema, né? Sempre quando tiver data, é bom você dar uma conferida e inferir o esquema ali antes da gente subir para o nosso Google BigQuery.